Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Meus amados irmãos. Um grande abraço para vocês. Eu espero que nesta noite ou neste dia que você esteja assistindo este vídeo, ele possa ser de valia para você, que ele possa servir de um bom testemunho para você. OK? Vamos aqui falar um pouco sobre uma passagem, uma projeção astral a qual eu tive quando ali eu era religioso, quando eu era da igreja, né? Quando eu era da religião, apegado na religião, nos dogmas, nos usos, nos costumes. Então, quando eu estava ali nessa época, usando ali de usos e costumes, né? Religioso, apegado mesmo, eu pregava ali a palavra, né? Eu fui instituído até como um pastor. E ali eu pregava a palavra. Então, nas minhas pregações, eu sentia ali que o Espírito Santo, né, me usava. Hoje eu sei que existe o Espírito Santo, existe os mentores. Então ali eu era usado por esses seres de luz para poder orar por pessoas, elas serem curadas, para poder orar por pessoas que estavam com perturbação espiritual, elas serem libertas. E então ali eu comecei a ver que eu tinha um futuro nas pregações. E comecei a analisar também os outros pregadores ali, né, que tinha fama, era mais famoso que eu, que eles tinham DVD gravado, tinham CD, pregavam em grandes congressos. E então essa vontade começou a surgir no meu coração também, de gravar DVD, gravar CD. Então numa bela noite eu tive uma projeção astral a respeito dessa vontade minha de gravar CD e DVD. Ali nessa projeção, o meu mentor, ele apareceu para mim mais uma noite. Sempre quando ele aparece para mim, ele me aparece para mim do lado direito. E ele fica bem do meu lado mesmo. Uma distância de 30 centímetros assim do meu lado direito ali. Quase ombro a ombro. Porém, ele fica levemente um pouquinho para trás de mim. Levemente, bem pouquinho para trás. É quase do lado, um pouquinho para trás. Ele é mais ou menos da minha altura, tem um cabelo curto, moreno também, magro. E eu não preciso olhar nele para saber a fisionomia dele. Porém, até hoje ele não revelou o nome dele para mim. Mas vai chegar o momento que ele vai revelar o nome. Então, nessa projeção que eu tive, nessa ocasião, devido à vontade de gravar DVD e CD, nessa vez, excepcionalmente, ele passou à minha frente. Porém, ele não olhava para trás. Ele passou à minha frente, foi caminhando e disse: me segue e não tenhas medo, que eu estou contigo. Então eu fui seguindo ele. Ele andou questão de 5 metros e já começou a descer a terra. Tinha um buraco na terra, estava escuro, era de noite, e tinha um buraco na terra e uma escadaria na terra. E a gente foi descendo, eu fui descendo com ele essa escadaria, com meu mentor. E ele disse: não temas, eu estou contigo. E eu não tive medo, eu fui. E conforme a gente ia descendo, ia chegando mais ao centro da terra, ali a gente eu tinha descido acho que uns 500 metros já para baixo com ele, naquela escadaria. Aí eu via que estava escuro, era um túnel muito grande, mas estava escuro. Porém, eu via que existia uma luz bem fraquinha, que ficava meio que piscando. Então, eu sabia que existia uma luz ali naquele final daquele túnel, porque eu via de longe. Quando a gente chegou lá embaixo, o túnel ficou reto, e eu olhava lá ao longe daquele túnel e via que existia uma luzinha mais forte lá. E conforme a gente foi chegando mais perto daquela luz, eu fui vendo que não era uma luz, era uma fogueira. Imagine bem, pessoal, um túnel de mais ou menos uns 1 quilômetro mais ou menos. E ao fim do túnel existia 2 bocas de forno na lateral do túnel. Não no final do túnel, na lateral do túnel. 2 bocas de forno que dava mais ou menos de diâmetro, uns 4 por 4,
4 metros por 4 metros, cada boca de forno. E ali, dentro daquelas bocas de forno, tinha muito fogo, muito fogo. Tinha labaredas de fogo, que ele saía um pouco para fora, assim, as chamas, né? E de frente àquelas bocas de forno, em cada boca daquela tinha um ser. Em cada boca daquela existia um ser, e os dois seres pareciam gêmeos. Eles eram idênticos. E a altura deles era mais ou menos 4 metros cada um. Tinha mais ou menos 4 metros de altura. O traje deles era short, um short meio que rasgado. A cor da pele deles era uma pele morena clara e meio avermelhada. Eles não tinham camiseta, eles eram extremamente fortes, corpo definido, muito forte aqueles seres. E cabeludo, eles eram cabeludo, cabelo tudo espatifado assim, mas era cabeludo. E o olho, a boca, nariz, era tudo deformado. Eram seres... Já viram o Hulk? O filme do Hulk? O rosto deles era mais deformado que o filme do Hulk. Porém eles eram fortes, igual o Hulk. Então eu olhei aqueles seres ali antes de chegar, né? Ali na boca do forno, de longe eu olhei aqueles seres e eu tive medo. E o meu mentor disse: não tenha medo, eu estou contigo. Só observa. Então eu observei bem, e ali, de frente daqueles forno, existia pilhas e pilhas de CDs e DVDs evangélicos. Cantores, pastores, missionárias, pilhas e pilhas. E enquanto um catava com uma pá muito grande, e jogava um monte de CD e DVD dentro da fornalha, o outro esperava. Aí quando aquele primeiro que foi jogou os DVD e CD para dentro da fornalha, terminou de jogar, ele parava, ficava de pé, bem paradinho, aí o outro, era a vez do outro. E eu observando aquilo por algum tempo, quando de repente eu vi que um deles pegou uma pasada, e nessa pasada tinha vários CDs e DVDs de muitas pessoas. E no meio desses CDs e DVDs ali estava o meu. Ali eu vi minha foto, eu vi eu de terno, de gravata, escrito Pastor Cássio Barbosa. Quando eu vi que tinha um DVD meu que ia ser lançado ali dentro, então eu tive muito medo, fiquei desesperado e disse: não, eu não quero. Quando eu disse não, eu não quero, e detalhe, meus amigos, eu não tinha gravado nenhum CD, nenhum DVD, eu apenas estava querendo gravar, estava querendo ser famoso. Então quando eu vi aquilo ali, eu disse: não, eu não quero. Então o meu mentor disse: para. Quando o meu mentor disse para, aqueles seres, eu não sabia, eles não estavam vendo nós. Quando o meu mentor disse para, aqueles seres olhou assustado para nós de repente assim, e saíram correndo. Porém, ali da boca dos fornos até o fim do túnel era questão de 2, 3 metros. Então eles correram e bateram no fim do túnel e não tinha saída. E aqueles dois seres de 4 metros de altura cada um, ficavam se espremendo e tentando atravessar aquele túnel, porém não tinha mais espaço para eles atravessar, porque tinha acabado o túnel. Ali era o fim do túnel. Então eu vi o desespero que aqueles horrendos seres tiveram de ver o meu mentor ali. Eles temeram, ficaram com medo, muito medo. E eu também estava com medo com aquela visão que eu estava vendo. Então o meu mentor disse: venha até aqui e olhe para dentro do forno e não tenha medo, eu estou contigo. Então eu fui, mesmo assim ainda fui com medo e olhei para dentro do forno. Quando eu olhei para dentro do forno, meus amigos, existia 2 almas lá dentro. O forno era muito grande, estava queimando lenha, estava queimando os DVD, os CDs dos cantores, dos pregadores. Porém, só existiam 2 almas lá dentro. E essas almas estavam lá no fim da fornalha, enjauladas. Elas tinham a aparência de um homem e de uma mulher. Porém, não tinha roupa, era só um corpo humano holográfico, porém um corpo holográfico cinzento, como se estivesse queimado. E
cabelo, a mulher, eu percebi que era uma mulher que era cabelo, a silhueta do corpo e o cabelo comprido, e o outro silhueta de um corpo masculino e o cabelo curto. Então quando eu olhei para dentro, eu vi aquelas almas ali, não tinha boca, não tinha nariz, não tinha ouvido, só tinha o formato da boca, o formato do nariz, porém não dava para definir. Então, quando eu olhei e aquelas almas me viram, eles estenderam a mão na minha direção e telepaticamente eles pediram socorro. Socorro, nos ajuda, socorro, nos ajuda. Então eu já estava com medo na visão. Então quando eles gritaram socorro, aí me bateu uma tristeza grande, uma dó muito grande deles, e eu, como se fosse num estalo, eu acordei na cama assustado, respirando fundo. Porque tudo é real. Tudo é real. Para mim, na minha projeção astral, é real. Era como se eu tivesse acordado. Então, quando eu acordei ali na cama, eu entendi de que o Avatar, Jesus Cristo, Sananda, Yahweh HaMashiach, ou Akhenaton, seja lá o nome que você queira dar para ele, ele veio aqui para nos libertar. E ele veio aqui para mostrar para nós para nos mostrar que ele é suficiente para a nossa vida. Nós não devemos procurar a fama, nós não devemos procurar ser melhor ou ter fama entre os homens, porque quando a gente quer procurar a fama, a gente também se corrompe pelo dinheiro. O dinheiro é muito bom, o dinheiro é a bênção, é abençoado. Porém, quando eu usurpo a fé das outras pessoas, quando eu engano as outras pessoas para obter o dinheiro, ou até mesmo quando eu às vezes não quero nem enganar as pessoas, porém eu quero só fama através do Evangelho, através dos ensinamentos de Cristo, então ali eu estou debaixo de uma maldição. É o que foi me mostrado na visão. Então eu quero deixar esse alerta para você. Não procure a fama não. Se você tiver de ser famoso, você vai ser. Você vai ser famoso com o teu talento. Você vai ser famoso com os teus dons, com os teus dotes. Porém, nunca querendo obter vantagem através do Evangelho. Quem sabe eu queria isso no meu subconsciente, né? A partir do momento que eu quis gravar o DVD, é porque eu queria ser famoso, eu queria viver sem trabalhar para o homem, trabalhar só na obra, e eu queria chegar nos lugares e ser aplaudido. Então ali o meu mentor me mostrou que não é essa a visão. Ok? Tire suas conclusões. Que Deus abençoe tua vida, que Deus te guie, Deus te proteja, e que a mudança venha realmente do teu interior para o seu exterior. Porque quando você mudar por dentro, tudo por fora será novo. Um abraço, que Deus abençoe e até a próxima.